O empate para a equipe do América Mineiro do estádio Beira-Rio gerou um clima de frustração no vestiário colorado. Isso ficou nítido através da fala do técnico Eduardo Cudê, que admitiu que a falta de perspectiva na competição nacional, sem ter muito o que disputar, faz com que o grupo se sinta menos motivado. E dessa forma também se explique o desempenho abaixo do Internacional dentro de campo. Além disso, Cudê apontou para o aspecto físico para explicar as trocas que fez da partida, como as saídas de Alan Patrick e Arangues. Entretanto, o capitão na zona mista disse que não estava cansado quando foi tirado do jogo pelo técnico Eduardo Cudê e afirmou que o anímico da equipe não está prejudicado pelas últimas decepções que houve em Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Muito vaiado pelo torcedor, o lateral esquerdo Dalbert deu a cara a tapa aqui na zona mista. Afirmou que não está errando por nervosismo e que pretende trabalhar para corrigir os erros. Falou também sobre o ambiente do vestiário colorado depois do empate contra o lanterna do campeonato. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o empate com gosto de derrota para o lanterna da competição dentro do estádio Beira-Rio. O Internacional teve uma atuação muito abaixo do esperado. Para 15 mil torcedores, saiu na frente logo no começo, mas depois, em uma atuação apática, acabou cedendo o empate para o América Mineiro. E dessa forma, ficando inclusive com uma ameaça em relação à sua vaga na Sul-Americana do ano que vem. Um resultado muito ruim, uma atuação mais frustrante ainda, o que resultou em um clima de frustração no ambiente do vestiário colorado. E é sobre isso que eu já quero falar aqui. A entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, ela foi marcada pelo abatimento do profissional. O Eduardo Cudê estava visivelmente abatido, visivelmente consternado pela sequência ruim que o Inter vem tendo dentro do Campeonato Brasileiro, mas as pautas abordadas por Eduardo Cudê fazem a gente entender ainda mais esse ambiente de frustração, de baixa motivação para uma reta final de temporada, um fim de festa sem a festa. A gente vê esse mesmo semblante nas pessoas da direção do Internacional. Eu cruzei com o presidente Alessandro Barcelos, cruzei com os dirigentes do Internacional e todos estavam com esse sentimento de angústia, de um abatimento, de uma frustração pelo empate contra o América Mineiro fora de casa, tá? O Cudê destacou essa falta de perspectiva, tá? Inclusive dizendo o seguinte: apontar a terminar o ano para fazer os pontos que precisa e ter isto como objetivo é uma merda. Estando neste clube, estamos acostumados a brigar. Tiramos tudo o que tínhamos para ganhar a Copa e não tivemos a possibilidade. Ele, em toda a coletiva, deixou claro que a eliminação para o Fluminense ainda repercute no vestiário. O fato do Inter não ter conquistado o título da Copa Libertadores da América trouxe um clima de frustração que até teve uma recuperação no Clássico Grenal, no jogo contra o Santos, mas que agora parece que o vestiário teve um choque de realidade e viu que não tem mais pelo que brigar nesse Campeonato Brasileiro e que isso desmotiva. Entretanto, ele mesmo assumiu a culpa de que precisa colocar nos jogadores e cobra diariamente isso nos treinamentos, que as atuações precisam ser melhores nas próximas partidas. O Inter ainda tem 7 jogos e, de alguma forma, como eu falei, até a classificação para a Sul-Americana está ameaçada. Então o Inter precisa melhorar no Campeonato Brasileiro e ele admitiu isso na entrevista coletiva, tá? Eduardo Cudê também falou a respeito da parte física, ao explicar as trocas que realizou durante o jogo. Por exemplo, as saídas de Alan Patrick e Arangues, novamente de maneira simultânea no segundo tempo. Ele explicou que, primeiro, queria um jogo mais direto, porque a bola não estava passando no meio-campo. A mesma explicação que deu no jogo contra o Vasco da Gama. Mas ele falou também que muitos jogadores sentiram durante a semana porque tiveram pouco tempo de recuperação. Depois da partida contra o Coritiba, onde muitos deles atuaram 90 minutos com um jogador a menos. Por isso, teve que trocar, porque muitos atletas estavam sentindo. Ele chegou a dizer que tirou Alan Patrick e Arangues para ter estes jogadores na partida contra o Cruzeiro no fim de semana. Essas foram as explicações e Cudê voltou a bater na parte física. A sequência de jogos, segundo ele, também está impactando para o desempenho ruim do Internacional.
Por último, o que eu destaco é Kudê falando novamente de uma falta de sorte. Ele admitiu que o Inter jogou muito abaixo daquilo que podia, mas relatou que o América Mineiro teve apenas um chute a gol e que o Inter não matou o jogo. Teve 3 ou 4 chances entre o final do primeiro tempo e o início do segundo, não matou e em uma bola o América Mineiro chegou ao gol de empate. Kudê falou em falta de sorte em determinado momento, tá? Na zona mista, apenas 2 jogadores pararam para conversar com a imprensa. Um deles, o capitão, Alan Patrick. E o Alan Patrick fez uma revelação sobre a saída dele, que de acordo com o Kudê foi também pelo aspecto físico. Alan Patrick disse que não pediu para sair e disse que estava se sentindo bem fisicamente, que estava cansado normal, como sempre está quando chega na reta final da partida, que não pediu para sair, que não estava sentindo nada a mais no momento em que foi sacado por Kudê. Ele disse que entende a troca de Kudê, entendeu que Kudê quis dar uma arriscada, quis apostar em mais atacantes no setor da frente, colocando o Luca, colocando o Luiz Adriano, e por isso ele acabou saindo. Mas disse que não sentiu a parte física, portanto deve jogar contra o Cruzeiro, mas foi uma explicação diferente da dada pelo técnico Eduardo Kudê. O Alan Patrick também foi perguntado sobre esse aspecto anímico. Se as eliminações, a eliminação para a equipe do Fluminense, as derrotas agora para o Curitiba, o empate contra o América Mineiro, afetaram o anímico da equipe. E ele disse que não entende que isto influencia na postura do time. Os momentos de eliminação, a gente acaba se frustrando, isso disse o Alan Patrick. Mas a nossa profissão não permite que a gente fique lamentando muito tempo. Nós demos essa resposta contra o Grêmio e contra o Santos. Nosso grupo já mostrou que não se abalou com a eliminação para a equipe do Fluminense. Mais uma declaração do Alan Patrick que vai de encontro àquilo que o Kudê disse na entrevista coletiva. O Kudê disse que, enfim, o grupo sentiu um pouco animicamente pela falta de perspectiva no restante da temporada. O Alan Patrick entendeu que não. O Dalbert foi o outro jogador a passar na zona mista, tá? E assim, o Dalbert está vivendo uma situação diferente quando ele entra em campo, tá? Tá sendo muito vaiado. E eu até falei no relato da partida que o Dalbert tá sentindo o medo de errar. E tá pecando por estar com medo de errar quando ele domina a bola. Perguntado sobre isso na zona mista, ele disse que não, que ele tem 30 anos, que é muito maduro, que já é experiente e que não é nervosismo. Ele está errando porque está errando e vai melhorar para deixar de errar. São erros técnicos que ele está cometendo e que vai deixar de errar. Ele falou também sobre o tempo que ele ficou parado. Ele ficou mais de 1 ano parado em função de uma lesão no joelho. E disse que o retorno, todo mundo sabe que é difícil, mas ele está trabalhando para poder voltar da melhor maneira a atuar pelo Internacional. Além disso, ele foi perguntado sobre como foi o clima no vestiário depois do jogo. Se teve alguma reunião, alguma chamada, alguma cobrança com os jogadores. Ele disse, não teve reunião, não teve nada, porque todo mundo sabe da sua responsabilidade nesse momento. E agora temos que dar resposta na partida contra o Cruzeiro. Esse foi o tom da entrevista do Dalbert aqui na zona mista, que em determinado momento assumiu a responsabilidade dos erros que vem cometendo dentro de campo, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nessa quinta-feira jogos importantes ao redor do mundo. Eu vou passar algumas odds aqui para você apostar. Por exemplo, tem Campeonato Brasileiro, São Paulo e Cruzeiro. Odd do São Paulo 1.8, empate 3.6. Cruzeiro está pagando 4.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!